A gente faz cara de paisagem. Oi, gente, tô brincando. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais um estudo. Alegria de ter vocês aqui novamente. E hoje com as nossas cadeiras, que gracinha, gente. Ai, que bem. Ai, que bênção, né? Isso daí é um cuidado pra nós mesmo, né? Porque ninguém merece, que eu sofria junto com vocês, sentado no banquinho todo sábado, e eu postei lá no grupo e de fato assim foi um cuidado de Deus mesmo. A gente conseguir ver Deus em detalhes, em cada detalhe, né? Ela foi comprada na quarta-feira e às 4 horas da tarde, gente. 4 horas da tarde, e estava previsto para chegar dia 29. E como eu falei lá no grupo, né? Eu nem comentei nada, eu só desejei no meu coração. Eu peguei e falei assim, nossa, se desse certo de chegar esse final de semana pra gente já ter ela, né? Pra ficar mais confortável pra todo mundo. Aí eu falei assim, mas amém, importante que comprou, final do mês tá aí, tá tudo certo. Só isso, nem questionei nada. E quando foi na sexta-feira de manhã, ela não é entrega full, que chega no outro dia. Ela estava prevista mesmo para o dia 29 de janeiro. Quando foi na sexta-feira de manhã, as cadeiras chegaram. Então, tipo assim, eu pude louvar a Deus por isso. Não pelo fato das cadeiras, gente. A questão não é essa. A questão é de Deus estar atento a um desejo do seu coração. Sendo que eu nem precisei falar. Eu nem pedi, eu só desejei no meu coração e o Senhor foi lá e cumpriu. Então, assim, é esse cuidado de Deus. Falar assim, não, Deus ele está sempre atento, né, a nós. Então, assim, por isso que eu postei lá no grupo e chorei, porque a pessoa ela chora, mas não tem que rir, ela chora, e assim mesmo, é normal. Mas louvado seja Deus por isso. E agora a gente está confortável, dá para ficar até as 2 horas da tarde aqui. Então, vamos orar pra gente. A gente faz um almoço para todo mundo. E vamos orar pra gente dar início. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradeço pela vida, te agradeço, Senhor, por esta manhã. Te agradeço, Senhor, pela saúde. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que aqui chegou. Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos deste. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Te agradeço, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu, por essas cadeiras. Te agradeço por tudo, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã, e neste dia elas se renovam mais uma vez. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, pela vida de cada um que aqui está, pela vida daqueles que chegarão, pela vida daqueles que se unirão a nós. Pai, eu te agradeço, Senhor. Espírito Santo de Deus, tens liberdade no nosso meio, nos instrui, ministra ao nosso coração, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz e o nosso coração receptivo à tua palavra, e que a nossa mente, Senhor, esteja aberta para compreender, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa, continua abençoando, continua se fazendo presente e direcionando este trabalho, Senhor, que é para o nosso crescimento, Pai, e que daqui, Senhor, as nossas tendas sejam alargadas, o conhecimento seja distribuído, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Não tem perguntas. Não tem perguntas? Olha que bom. Mas, pessoal, do que nós estudamos no sábado passado, ficou alguma dúvida? Nome de Sara, circuncisão. Quem não pegou desse papelzão? Você não pegou, tá? Ah, tem. A Poli também. A Josinha também. Oi? A Josinha. A Josinha. Tá. Mais alguém? A Poli. Acho que aqui tava todo mundo, né? Bom, tá aí, dá um aqui pra mim que a Cássia pediu pra dar uma repassadinha. Pessoal, nós falamos a respeito dos nomes. O nome no hebraico ele tem uma significância muito grande, tá? Tá lá em Isaías 8, viu, Cássia? Depois você lê lá Isaías 8. Você viu lá? Quem foi que postou aquele resumo? Foi a Giovana. Parabéns, viu? Tá nos ajudando muito. Sabia. Giovana, gostei, parabéns. Continue assim.
E, pessoal, as letras hebraicas, ela não é simplesmente o alfabeto hebraico, ela traz toda uma cultura, os seus costumes, tem toda um lado, assim, vamos dizer assim, espiritual, místico, por trás das letras. Eles associam letras com número, é chamado de gematria, tá? Essa ciência que associa letras com números. E aí nós vimos que Deus agora, ele muda o nome de Abrão e de Sarai, para Abraão e para Sara. Aí vocês viram aí, tem duas letrinhas azul aí, né, Cássia? Sim. Essa letra, ela é o rei, ela é a quinta letra do alfabeto hebraico. No nome de Abraão, nós temos aqui o Aleph, nós temos o Aleph, o Dalet, o Vav e o Menim. E nas letras de Sarai, nós temos o Shin, nós temos o Resh e nós temos o Yud, que é esse aí parecendo uma vírgulazinha aí, tá vendo? Sarai. É sempre daqui, ó. Sim, daqui pra cá. É. Aí embaixo você vê que Deus, ele acrescenta ao nome de Abraão a letra rei, e no nome de Sarai ele troca o Yud pelo rei. Viu aí? Viu que não tem a vírgulazinha aí? É, não tem a vírgulazinha. Essa vírgulazinha é o Yud. O Yud no alfabeto hebraico ele corresponde a 10. E 10 significa completude. Completude, humildade, os braços de Deus estendidos. Porém, Sara era completa? Aqui não, né? Exatamente. Então, quando Deus muda o nome dela, acrescenta ao nome de Abraão, ele acrescenta a letra rei. E no nome de Sara, ele tira o Yod e coloca o rei. O que ele está fazendo? Porque o rei, ele simboliza o número 5. 5 quer dizer dependência de Deus e conexão com Deus. Beleza? Essas duas letras, eu esqueci desse detalhe, pessoal. É tanta informação que a gente acaba esquecendo. Eu tenho que me policiar nessa questão. A letra do nome de Deus, Yahvé, que nós chamamos de tetagrama, é o Yod, que é o 10, é o rei, depois vem o Vav, que é a terceira letra, e depois o rei de novo. Então, no nome de Deus, nós temos dois reis. Então, Deus tira, né? Deus acrescenta a própria letra do nome dele no nome de Abraão e no nome de Sara. Se você ver aqui a letra, ela faz isso aqui, né? Ela faz isso aqui e embaixo tem... Esse que você vê aqui embaixo aqui é o Iod. Ou seja, nós dependendo totalmente de Deus. Porque o nome de Deus é esse, né? Iod, rei, Vav. Rei. O Vav ele é um risquinho assim, tá? Compreendeu aí, Cássia? Sim. Entendeu por quê? Sim. O nome tinha muita significância. Se perguntar para a mãe por que ela pôs o seu nome de Cássia, ela não vai saber responder. Ela simplesmente vai dizer, porque é bonito. Agora, o nome de Sarai, outro detalhe aqui, o nome de Sarai vem da palavra Sar, que é governante, dominante e nobre. É por isso que se associa o nome dela à princesa. E agora, Sarai não. Sarai, ela realmente é uma princesa. Sara, tá bom? E Abrão é pai elevado, tá? E Abraão, pai de muitas nações, gerações, tá bom? Hoje o alfabeto hebraico, a composição de quantas letras? 22. 22 letras. Beleza? Então vamos continuar? Pessoal, nós ficamos de estudar do 18, verso 17, é isso? Bom, nós vimos, pessoal, que aqueles 3 anjos que vão lá anunciar para Abraão e Sara, agora eles saem dali e vão anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. A questão aqui é a seguinte, aí disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que eu faço? Abra as vossas Bíblias em Amós, o livro do profeta Amós, no capítulo 3, verso 7.
Olha como esse relacionamento com Deus, ele é importante para as nossas vidas, pessoal. Oi? Relacionamento com Deus. Que Deus, ele quer compartilhar a sua intenção, ou aquilo que ele vai fazer, ele compartilha com nós. Amós 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Olha aí, primo. O que diz aí? Todos acharam? Amós, livro do... Oi? O profeta mais menor. Isso daí é aquele que ninguém sabe que tem na Bíblia. Amós era fazendeiro, Não é o pessoal. pastorzinho de Tecô, Amós? Eu não qual que era? Não começa não, cara. Mas é... Uma vez eu abri minha voz e eu falei, nossa, Amós tem uma história bonita, ele era fazendeiro. Amós 3, verso 7, que diz... Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha só, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar. Tudo está revelado, pessoal. Nós também temos essa revelação. Tudo que acontece hoje no mundo, para nós é novidade. Esse caos que está, uma nova ordem, e não sei o quê, o comunismo, isso, aquilo, pandemia. Isso é novidade para nós? Não, isso está registrado. É as profecias se cumprindo. Da mesma forma que com Abraão. Deus falou, não, eu não vou ocultar isso dele, eu vou compartilhar com ele. Né? Diz assim, disse o Senhor, eu ocultarei a Abraão o que eu hei de fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. E aí, pessoal, como nós estudamos em casa, né? Deixa eu só pegar algumas porções aqui. Se houver alguma porção que eu não falei e você gostaria de um comentário, vocês falam pra gente ir, porque hoje nosso estudo tá meio apertado, né? Eu puxei um pouquinho. Esse daí que você leu agora é 18? O quê? Ocultarei eu. O 18 e 17, nós estamos no começo aqui, tá? E aí Abraão, olha que interessante, Abraão ele começa a negociar com Deus. E chegou Abraão dizendo, destruirás também justo com o ímpio? Se porventura houver 50 na cidade, destruí-los-á também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? E aí ele começa, o Senhor, não, se tiver 50 justos, eu vou poupar. E aí ele começa, não tinha 50 justos, aí ele vai para 40, vai para 45, vai para 30, enfim. Se tiver 10, tudo bem. Se tiver 10, eu poupo a cidade. E o que aconteceu? Não tinha 10 pessoas. Olha só o tamanho da devassidão que havia na cidade de Sodoma e Gomorra. E aí começa aqui, ó, aí os dois anjos, né, vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se e o seu encontro inclinou com o seu rosto à terra, e disse, eis agora, meu senhor, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, olha só, é muito importante isso aqui, ó, lavai os vossos pés. Lembra que eu falei que não era costume, não tinha, que nem nós hoje, que se quiser tomar banho toda hora. Naquela época não, as pessoas viajavam, viviam peregrinando, era difícil água, então era costume. Por que eu estou trazendo isso para você? É costume de lavar os pés, porque o próprio Jesus, mais à frente, ele lavou os pés dos discípulos. E essa função aqui era uma função que era feita pelos escravos, pelos servos, tão simplória que era. Mas o próprio Senhor Jesus, ele faz isso para demonstrar, né, que o servo, ele não há diferença nenhuma do seu Senhor. Foi o que Jesus falou, né? Se eu mesmo estou lavando os vossos pés, né? Não há diferença entre o mestre e o servo, entre o discípulo e o mestre. Maior é o que serve, né? Exatamente, maior é o que serve. E de madrugada vos levantareis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram à sua casa, e fez um banquete, cozeu bolo sem levedura, e comeram.
E antes de se deitarem, cercaram... Olha só isso aqui que interessante, pessoal. Porque agora nós vamos tratar disso daqui como metáforas, alegoria para a vida prática nossa hoje. E antes de se deitar, cercaram a casa os varões daquela cidade. E olha só, os varões de Sodoma, desde o mais moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que o conheçamos. Esse o conheçamos aqui é relação sexual, tá? Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, olha só, olha que interessante isso, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão, que não tiveram relação sexual. Fora, vou-los trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões. Por quê? Por isso vieram à sombra do meu telhado. Vamos dar uma pausa aqui, pessoal. Era de extrema responsabilidade quando alguém hospedava alguém em sua casa. Por isso que Ló ele fica tão desesperado, sabendo daquela cultura, daquele povo, aquela devassidão, aquele modo deles agir, né? Assim, tão depravado, a ponto dele chegar a oferecer as filhas. Mas a questão aqui é o seguinte, ele diz assim: meus irmãos. Vamos lá para o livro, a terceira carta de João, 3 João, está lá no finalzinho da Bíblia. Verso 1, vamos lá no João. João vai revelar algo interessante a essa questão, pessoal. Nós temos que entender uma coisa, pessoal. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Embora nós estamos sobre a carta, a terceira carta de João. Olha só, a igreja estava tendo um problema com um tal de Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Estava havendo uma confusão ali com ele. Olha o que João diz para ele, ó: pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Então, pessoal, nós não temos que ter animosidade com o mundo. Meus irmãos, não, nós temos que censurar. Agora nós vamos trabalhar muito isso, essas alegorias, né, essas metáforas com a vida prática. Nós temos que censurar. Não tem negócio de fraternidade com esse tipo de povo. Amamos, respeitamos, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, vamos falar da verdade, mas comunhão com esse povo, perceba que logo no comecinho que nós vimos aqui, Ló estava à porta. Para ele estar à porta, ou ele era conselheiro, ou ele era algum comerciante ou negociante. E aqui ele diz: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Porque olha só, logo que esses 2 mensageiros chegam, Ló já percebe, tanto é que ele se inclina o seu rosto em terra, um ato de reverência, ele os reconhece, leva-os para sua casa, né, os recepciona, tudo tranquilo.
O povo, os homens, tanto jovens como velhos, já foram lá. Olha o tamanho, a devassidão, a promiscuidade, a ponto de querer ter relação sexual com esses jovens, esses homens, né? Então, nós vimos que João ele nos exorta a não ter comunhão com esse povo. Nós não temos. Embora nós estamos no mundo, fazemos parte desse mundo, mas nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. Luz o quê? Jesus diz lá em Mateus 5, que a vossa luz brilhe no meio do quê? De outra luz? Não, é nas trevas. E o sal? O sal é para trazer sabor. O sal traz sabor. Se ele não trouxer sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. Então, nós vimos aqui que Jó intercede, não faça mal a esses varões, porque eles estão sob a minha responsabilidade. Eu os hospedei. Olha aqui, tamanho era a preocupação e a gravidade da situação que Ló oferece às próprias filhas. Pai, mas era anjos ou eram esses homens? Nós já falamos a respeito da questão da epifania, da antropomorfia. O que é isso? É quando anjos tomam a forma de homem. Né? Pode ver que foram dois lá e um ficou com Abraão. O próprio Deus. Epifania. Epifania. E antropomorfia se torna alguma forma. toma forma. Nós vamos ver isso em vários relatos da Bíblia, né? Aí ele fala aí, ele fala 2 anjos, né? 2 anjos. Eram 3 mesmo. Lembra que saíram 3, Abraão hospedou eles, né? Eram 3. Aí aqui já fala que 2 foram lá comunicar, mas um ficou, porque Deus queria revelar para Abraão o que ele ia fazer lá em Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa a negociar, o senhor tenha misericórdia, se tiver 50, poupe os 50, por amor dos 50, não destrua a cidade. E foi indo, e Deus, tudo bem, eu vou poupar se tiver 50, e não tinha, só tinha, né? Vamos ver aqui para frente. Nossa paciência de Deus. Porque, nossa, fazer pra mim. Isso demonstra o amor de Deus. O amor infinito de Deus. Não, tudo bem, se tiver 50, eu vou poupar. Um comentário aqui em cima dessa parte, que fala desses que procuram esses homens e tal, e ele oferece as filhas. E aí a gente até, poxa, o pai oferecendo as filhas, mas eu tenho um texto, inclusive, se eu não me engano, mais pra frente, Juízes, que isso acontece também com um levita, que a tribo de Benjamim invade a casa e acontece a mesma coisa. A mulher dele que vai para... Mas o que acontece? Despedaçou essa mulher. Despedaçou essa mulher. Eles de oferecer a mulher, porque tamanha é a abominação dessa prática para Deus. Do que eles queriam e do que eles, mais para frente vai ver que acontece também. Tamanha a abominação dessa prática que eles mesmos, ou vamos dizer, eles que conheciam, preferiam aquela situação do que acontecesse aquela prática. É um entendimento que tem, que mais pra frente acontece também. Pessoal, vamos entender que nós estamos falando de um livro aqui de 4.000 anos ou mais de história. E o que acontece hoje, perto do que acontecia antigamente, é fichinha. O levita, esse levita que a Cássia está citando, o pessoal abusaram dela e esquartejaram ela, a ponto de mandar um pedaço para cada tribo. Como se diz, é assim que a gente vai agir com vocês. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu entendi direito para nós mesmo. Não andar assim, né, com as pessoas, assim, meio que errado. Mas Jesus não andou com... Ô, Poliana, vamos entender o seguinte. Nós estamos falando de Ló, e mais para frente aqui, eu quero chegar nesse ponto aí que você falou. A questão, os estudos anteriores, Ló, ele cobiçou a cidade de Sodoma. Ele olhou, porque chegou um certo ponto que Ló mais Abraão não se entendia por causa de tanta riqueza que eles tinham, de gado e tudo, e eles precisaram se separar. E Ló, ele olhou para quem? Ele olhou para as campinas e viu Sodoma, que era verdinha, que era atraente e tudo, e ele foi para lá. Aqui nós começamos a entender que a cultura daquele povo seduziu eles. Era boa, o comércio era bom,
E essa cultura acabou sendo impregnada na vida deles. Mais pra frente aqui, quando comete o incesto, aí eu vou voltar nessa sua pergunta aí. É lógico que Jesus andou com as pessoas. Eu não estou dizendo que nós temos que apartar, não. Eu não me misturo. Não é isso, mas você tem que ser luz. Você tem que ser luz. Você, como Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles foram para Babilônia, uma terra pagã, né? Eles foram para lá, mas eles fizeram a diferença. Eles chegaram lá e falaram, eu não posso participar. Nós não podemos participar da mesa do rei. Aí chamou lá o eunuco que era responsável por eles, falou, ó, nós não podemos compartilhar a nossa cultura, nós temos um Deus. A própria Bíblia falou, e assentou Daniel no seu coração. O que é assentou? Ele propôs, não, eu vou fazer assim, eu vou agir assim. Então ele não se misturou, embora ele estivesse lá. Porém, ele esteve durante os 5 impérios e foi um dos governadores e fez a diferença. O nome de Deus foi glorificado na Babilônia através dele e dos seus 3 amigos. Até onde não feriu os princípios dele, ele foi. Ele trabalhava, ele servia os pagãos, ele convivia, ele ajudava se fosse necessário. Mas aí a hora que falou, você vai ter que se dobrar a outros deuses, não, aí peraí. Aí o negócio é mais fácil. Essa é a Então, questão. assim é você vai conviver com todas essas pessoas que praticam muitas coisas. Só que a hora que falar, vamos com a gente, não, aí pra mim já não dá. Então, dessa vez eu fiz. Porque, na verdade, se a gente não vigiar, a gente é influenciado por essas pessoas. Exatamente. Por isso que não é questão. Ou a gente influencia, ou a gente influencia. A gente tiver essa convicção, Orar 3 vezes ao dia. jejuar todo dia. Ontem eu estava assistindo esses vídeos de louvor gospel aí, e é uma banda que ela ela é gótica, sabe? A menina toda de preta com um chapéuzinho parecendo uma bruxinha, o rapazinho também, e cantando uns louvor com a letra até bonita. E aí eu comentando com a Anice, né, Anice? Tá vendo como trabalhar do Espírito Santo e tal, porque alcançando essas pessoas que têm esse tipo de ideologia, de cultura, enfim. Eu falei, o problema a questão aí é a seguinte, quando a cultura, você está lá para tentar levar uma mensagem do Evangelho, só que quando a cultura passa a te seduzir e ela ganha você. Essa é a questão, que é o que nós temos visto. Tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Tem que ter muito cuidado com isso. É o que você já citou algumas vezes, quando a igreja precisa se adequar ao mundo para atraí-los, aí tem alguma coisa errada nesse evangelho. Nós aprendemos isso, exatamente, nós aprendemos isso em teologia. Por exemplo, eu vou ser designado para ser pastor lá no Havaí. Adianta eu ir de terno preto, gravatinha, levar um saxofone, o violino das meninas e tudo mais, montar aquela banda lá no Havaí, adianta? A cultura do Havaí é o quê? Eu tenho que chegar lá, né, aquele colarzinho no pescoço, uma camisa toda floridinha, tipo o Valdo assim, o Valdo tá pronto para ir para o Havaí. Agora a questão é, a cultura do Havaí vai me dominar, vai me seduzir, ou eu é que preciso influenciá-los? Essa é que é a questão, entendeu? Então aqui nós vemos que Ló, ele já estava influenciado. Vamos dar seguimento, que aí eu complemento mais a sua pergunta aí, tá bom? Aí, olha só. Ele intercede pelo pessoal que estava lá, pelos 2 homens, os anjos que estavam na sua casa, né? Aí os anjos revelam para ele o que ia fazer, a ponto do povo que estava pro lado de fora empurrar a porta, querer quebrar a porta para pegar esses 2 homens. E aí esses homens precisaram agora intervir na situação. Ele sai lá e cegou os homens que estavam lá fora, né? Olha lá, e arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varão, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo para a casa e fechar a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E aí, olha que interessante aqui também. E disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui? Aí, né, teu genro, teus filhos, tuas filhas.
e todo quantos têm nessa cidade, tira-os afora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Pessoal, alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Deus vai subjugar este mundo. E nós estamos aqui como profetas de Deus, como arautos, né? Trazendo a mensagem: olha, esse mundo vai ser julgado. O mesmo Jesus que ele veio, né? Aquele Jesus que trouxe uma mensagem de amor, de justiça, agora ele vai vir como juiz. Nós estamos falando isso para o mundo, mas o mundo está agindo como os dois genros de Ló aqui, ó, né? Desacreditando. E ao amanhecer, os anjos apartaram de Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Eles, porém, demoraram, olha só, demoravam-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram para fora da cidade. Gente, era algo assim, iminente, rápido. E Ló ali, por quê? Aí que está a questão, por quê? Ló não era um simples peregrino ali, ele já tinha fincado, né? Ele já tinha se estabilizado, era um homem muito rico, nós vimos isso. Ele já tinha se estabilizado e ele estava para perder tudo. E aconteceu que, tirando-os para fora disso, escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de diante, e não pares nem em toda a campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Olha só, assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha vida, a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está ali perto, para fugir para lá. E é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar a cidade de que falaste. Ló, ele intercede: não manda eu para o monte, não. Vamos para aquela cidade, embora ela seja pequena, mas ela vai servir de refúgio. Ele fica pertinho ainda de... Eu fico ali como refugiado, né? E o anjo atende o pedido dele. Apressa-te, e escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver chegado lá. Olha só, pessoal, a misericórdia de Deus. A hora que você chegar lá, então aí vai começar o juízo. Mas até que você chegue lá e esteja em segurança, né? Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Agora a destruição. Então o Senhor fez chover enxofre, e fogo do Senhor desceu do céu sobre Sodoma e Gomorra. Pessoal, até hoje, esses programas de ciência, Discovery Ciência, Discovery Channel, até hoje, a localidade lá onde é Sodoma e Gomorra, entraram numa caverna, ela tem 15 quilômetros, né? 15 mil metros de profundidade nessa caverna, toda em sal. Lá não nasce nada. Tamanho teor de enxofre que há no solo, até hoje. Tem a coluna de sal também, né? Tem a coluna... Representa a mulher de ela representa, não quer dizer que é a mulher, tá? Porque já ouvi muito isso daí, que ela tá lá até hoje. Não é assim, tá? Nós estamos falando de, gente, quase 5 mil anos aqui, tá? Até hoje a cidade de Sodoma e Gomorra não nasce nada. É puro enxofre e sal. Até hoje. Pode pesquisar. Tem um documentário que eu vi sobre isso, falando que pode ter acontecido uma erupção nessa
Não, faz sentido. Porque, gente, porque a ciência, na verdade, ela vem comprovar o que a Bíblia relata. O que a Bíblia relata. Lembra que nós falamos lá do DNA mitocondrial de Eva, que o DNA, esse material genético é passado pela mulher, somente pela mulher, não do homem? Por isso que, lembra que eu falei isso para vocês? Não adianta uma mulher brasileira casar com um homem judeu e achar que nascendo um filho lá em Israel, o filho vai ser judeu. Não. Quem passa o material genético é a mulher. A mulher pode ser judia, vir para o Brasil, casar com um brasileiro, o filho nascer aqui no Brasil, porém o filho vai ser judeu. É assim que é considerado. Tá? Então a ciência, ela só vem confirmar o que a Bíblia já diz. Eva, mãe de todos os seres viventes. Ela diz Eva, não diz Adão. Tá? Bom, vamos lá, vamos dar seguimento. O 22, né? O 24. O Senhor fez chover e derrubou aquela cidade toda. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Pessoal, outra alegoria aqui, né? Lá em Lucas 17. 17, verso 25 ao 32, Jesus ele vai estar narrando os acontecimentos finais que precederão a sua vinda. E ele fala, olha, tomem cuidado, não façam como a mulher de Ló que olhou para trás. Então você percebe que foi um evento verídico, não é uma metáfora, nada. Foi Muito tempo depois, mesmo. Falava assim. Jesus está usando o mesmo exemplo para, olha, lembra da mulher de Ló. Né? A cidade de Sodoma e Gomorra foi subjugada, ela teve a oportunidade de se salvar, mas ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Acharam aí Lucas 17, do 25 ao 32, beleza? E Abraão, aqui eu quero que você preste atenção no seguinte, pessoal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina e viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Quero que vocês prestem atenção aqui, que nós vamos entrar num tópico interessante aqui, ó. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus lembrou de quem? De Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Olha só o tamanho da intimidade, da aliança de Abraão com Deus. Aqui não diz que Deus lembrou de Ló e o poupou. Deus lembrou de Abraão, que intercedeu. Ô Senhor, se tiver justo lá, salva eles. Né? Não destrua a cidade, não. Não tinha os 10 que Abraão, mas tinha a família de Ló, que é retirada e Deus os poupa por causa da intercessão de Abraão. E aí subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Olha só, pessoal, aqui entra um incesto. As filhas, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, as filhas, elas chegam, né, tá lá Ló e elas morando nessa caverna, elas percebem que elas precisavam de manter a descendência do pai. Como agora? E aí o que elas tramam? Ó, vamos embebedar ele e vamos ter relação sexual com ele. Tanto isso a primogênita como a caçulinha mais nova. Só que o detalhe aqui é o seguinte, olha como o mundo, a influência do mundo, às vezes cega a sua razão, deixa a sua razão entorpecida, e a sua consciência passa a não ser mais um guia para aquilo que você precisa. Tinha Abraão, ela podia falar para o pai, ô pai, vamos lá para a casa do tio, vamos para lá.
Lá vai ter homens, nós vamos, né, nos casar, vamos manter a sua linhagem, a sua descendência, vamos para lá. Mas não, o que elas fizeram? Elas tramaram algo totalmente, né, algo tão repugnante que Deus mais para frente, né, Deus repudia, Deus não queria isso. Por quê? Tudo por causa da influência da onde elas viviam. Um homem que era rico, tinha tudo, foi seduzido por Sodoma, né? Pela beleza, pela oportunidade. Cuidado com isso, pessoal. Nem toda oportunidade Deus está nisso. Agora está lá um homem com suas 2 filhas morando numa caverna, perdeu tudo, e até a capacidade de raciocínio. Vamos lá para meu tio Abraão, tem meu tio lá. Lá vocês se casem com homens de lá, com seus filhos, e vão manter a linhagem. Não. Perceba, pessoal. A influência entorpece a nossa razão. A influência, ela tira de nós o poder de raciocínio, da nossa consciência. A nossa consciência agora, ela não passa mais a ser o nosso guia. O que eu vejo nessas 2 meninas aqui, pessoal? Ela é mais digna de pena e de misericórdia do que de julgamento. Por quê? Foram influenciados, a questão aqui é essa, a influência de lá. Viu que Ló demorou, os anjos falaram, não, é rápido, é coisa rápida. E ele lá, não, deixa eu, protelando o negócio, vai pra lá. Não é melhor nós ir pra cidade lá? Tá, vai pra lá, então, mas é rápido, tem que ser rápido. Porque enquanto você não chegar lá, eu não posso emitir o juízo aqui. Elas falharam também, sendo o comentário que faz aqui, que elas possivelmente, com tamanha destruição, tenham pensado que tinha sido extirpado toda a humanidade. Só que aí o comentário aqui na relato que faltou a elas oração e investigar mais, né, se havia ou não sido tudo destruído. Né? Elas fecharam aquele mundinho por elas mesmas tomando a providência. Sim, exatamente. Aí é onde eu falei que a razão entorpecida e a consciência agora já não serve mais de guia, por quê? Porque ela deveria... peraí. Ela sabia que Abraão... Mas aí é que tá, nós estamos falando, investigar, tal, porque se Abraão, da onde ele estava vendo a fumaça que tinha destruído, elas falaram, puxa vida, mas tem o nosso tio. Peraí, vamos ver se ele está lá? Vamos ver se não... Mas não, a primeira ideia foi o quê? Vamos nos deitar com o nosso pai, por causa da influência da onde? A influência é tão forte, né, que mesmo longe dos que influenciaram elas, já longe delas, elas seguem aquele costume. E talvez elas teriam esse pensamento se aquilo ali não tivesse se tornado para elas uma prática comum. A influência foi tão grande porque estava mais acessível. Então, para nós é mais fácil isso aqui mesmo. Ela nem pensou na outra possibilidade por achar que é normal. Vamos trazer para o dia de hoje, é exatamente o que acontece. A coisa vai entrando, chega uma hora que você se pega achando normal aquela situação. Então, é um caso de sair do Egito, mas o Egito não sai da gente. Se elas tivessem esse pensamento, elas poderiam estar mais trabalhando com a mentalidade delas, no que ela já estava formada, a influência que tinha se alastrado ali, ela nem pensaria em outra coisa. Mas, elas poderiam ter sido influenciadas, sim, mas no fundo elas sabiam que aquilo não era certo, porque elas não perceberam. Sim. Exatamente, boa colocação. Porque até então, pessoal, a questão do incesto, né? O que é um incesto? O incesto é casamento entre parentes consanguíneo, né? Nós temos relatos de tio com a sobrinha, né? O Abraão, meio-irmã, a Sara era filha com outra mãe, mas agora pai com filha, aí já quer dizer, chega num extremo, né? Porque, pode até anotar aí os casos de incesto que nós temos na Bíblia. Nós temos Naor e Milca, lembra? Naor era irmão de Abraão, ele se casa com Milca, que era irmã de Ló, né? Está lá em Gênesis 11, 27. Nós temos Abraão e Sara, né? Que é Gênesis 20, 12. Nós temos Anrão e Joquebede. Oi? Eu sou rápido, desculpa. Oi? O de Abraão e Sara tá lá? Gênesis 20, 12.
Anrão e Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés, que está lá em Êxodo 6 e 20. Rão, não é? Anrão. Rão? É. A-N-R-A. Isso daí tá onde? Êxodo 6, 20. E de 2 irmãos, que é Amon e Tamar, que está lá em 2 Samuel 13, 2. Oi? Êxodo 6, 20. Samuel, Amon e Tamar em 2 Samuel 13. O João tá perguntando, mas nessa época não era pecado incesto? Oh, não é que era pecado. Vamos colocar assim, ó. Deus permitia, por causa da situação, da linhagem e tudo mais. Porém, a questão aqui, ó, já começou filha com pai. E tanto é que elas, que nem a Gesiele colocou, tanto era que ela sabia que era errado, que elas embebedou ele. Nós vamos ver mais pra frente que isso é reprovado. Lá em Levítico 1, vamos ver aqui, Levítico começa a falar dessa questão. Levítico, que é um livro, fazendo um livro da mulher, Levítico. Levítico 18. E lá vai abranger até um pouco mais, né? Olha lá, casamentos ilícitos. Casamentos ilícitos, união abominável. Pode, anotem aí também, viu, Samara? Casamentos ilícitos. Levítico 18. Lá vai abranger tudo, ó. A nudez da filha do teu filho, da filha, da mulher de teu pai. Lá não tem isso que eu falar. Lá abrange até de uma forma assim que, por exemplo, acho que Jacó, né? Jacó que tinha casado com a concubina, Bila, e depois Rúben, né? Jacó. Rúben vai lá e conhece. Ele amaldiçoou Rúben. Ele amaldiçoou por conta disso. Beleza, pessoal? Beleza, Vitor? Entendi. Dessa relação, pessoal, dessas duas filhas, nasceram Moabe, e a nação de Moabe e dos Moabitas. Essas duas nações, pessoal, trouxe muito problema a Israel. Estão lá em Números 21, Números 22. Vai falar bastante a respeito dessas duas nações, Moabe e os Moabitas. Moabitas e os Amonitas. É o capítulo 21 e 22? O que é de números? Números 21 Moabitas e Amonitas. e Amonitas, tá? É de Moabe e Amon. Números 21. Saiu dessa Números 21 e 22. É o capítulo todo. Vai falar até que tornaram-se inimigos assim, tete a tete ali com Não, Israel. inimigos ferrenhos. Então o que nós aprendemos aqui, pessoal, com essa história? Né? Olha só, um homem que tinha tudo, rico, agora ele perde tudo. Tudo por quê? Por não andar na presença de Deus. Não andar na presença de Deus, não estar em conformidade com a palavra de Deus. Ele olha para a campina de Sodoma e Gomorra, foi seduzido por ela. É o que o mundo faz com nós hoje. O mundo nos seduz, pessoal. Nós constantemente temos que lutar contra essa sedução. É ou não é? Ele nos seduz. E nós vamos. E aqui nós vemos que Ló ele perdeu tudo. Perdeu a mulher, perdeu a sua riqueza, perdeu tudo. E olha o prejuízo que ele ainda trouxe. Aí, voltando na questão da Poliana, né, que Jesus andava com as pessoas. A questão é essa, né? O mundo ele está lá para te seduzir e você tem que ser luz no meio
deste mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou, para ser a luz, para ser o sal da terra. A questão é, você vai levar a luz ou você vai acabar se deixando seduzir? Eu posso estar num ambiente mais promíscuo que existir, mas eu ser luz ali naquele ambiente. O povo vai olhar para mim e vai ver, né? Eu vou refletir a imagem de Cristo. Qualquer um que olhar para mim vai saber que eu sou cristão, vai saber que eu não estou gostando daquele tipo de brincadeira, daquele tipo de comportamento, vai saber. Porque agora, o problema é quando eu me deixo seduzir e se misturar com aquela situação. Tá todo mundo ali comentando, videozinhos indecentes, videozinhos promíscuos, e eu entro no meio para, legal e tal. Aí acaba acontecendo o quê? Escândalo. Porque alguém pode dizer, mas você não é crente? Você não é. Pode não, vai dizer. Vai dizer. Com certeza. Porque o diabo ele é assim, pessoal. Ele sempre aponta, ele não te chama pelo nome, ele aponta o seu. Ele não vai dizer assim, mas você não. Não, ele vai falar, mas peraí, você pode fazer isso mesmo sendo crente? Ele vai apontar o seu erro, a sua falha. É assim que ele age. O Jonas até comentou, né, que lá no trabalho, às vezes, você não precisa falar nada, né, mas é a sua postura. E às vezes, tava na roda, o pessoal conversando, aí daqui a pouco a conversa pendia para o outro lado. Ele não falava nada, mas ele saía. Ele só saía de perto, sem tipo assim, questionar, você não precisa, né, meter o pé nas pessoas. Ele só saía. Então, isso foi logo no começo. Então, por diversas vezes isso aconteceu, ele pegava e saía. Aí chegou um momento que, às vezes, eles estavam conversando, na hora que o Jonas chegava, falava, vamos parar, vamos mudar a conversa, porque o Jonas chegou. Então, é a nossa postura, né? Você não precisa sair brigando com todo mundo, mas você não precisa participar, né? Que graça. Se respeitar. E outra coisa, pessoal, você nem precisa falar que é um cristão. Sabe, só de ver o seu comportamento, as suas atitudes do dia a dia, já é o seu testemunho. E você vai ser luz ali naquele lugar. Essa é a questão. Ló foi para lá, poderia ser luz? Não sei. A questão é que ele sai de lá trazendo toda essa carga, essa influência. A ponto de não ter mais, sabe, aquele pré-julgamento do que é certo e do que é errado, nem ele, nem suas filhas. Essa que é a questão. E que nem pode estar falando assim, às vezes as pessoas referenciam a Jesus, porque Jesus andava, realmente. Mas a gente sempre tem que pegar o texto inteiro. Porque quando a mulher adulta chegou lá para ser apedrejada, Jesus falou, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Realmente não tinha ninguém. A gente tem que chegar até o final do texto. Ele olha para ela, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então existe essa questão também, porque Jesus ele sempre amou o pecador. Ele ama, mas ele não ama o pecado, a prática do pecado, né? Você tem que pensar nisso, porque senão coloca de uma forma eu não te condeno, mas eu não concordo. Isso é a sua prática, né? Beleza, Polina? Entendeu então essa questão? De não sermos influenciados pelo mundo, mas o mundo olhar algo de bom, né? Algo que venha refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Tá? Beleza? Aí, pessoal, acontece, bom, vocês leram o texto em casa, aqui eu só vou pegar algumas porções. Acontece a mesma coisa que aconteceu quando Abraão desce para o Egito. Só que agora ele vai lá para a terra dos filisteus. Né? E ele chega lá e fala para Sara, fala que você é de novo. E aqui tem umas questões interessantes aqui. Aprendeu ainda. Mas tudo isso, pessoal, a Bíblia traz todas essas informações para nós, para ver que nós, mesmo com toda essa conexão e fazendo a vontade de Deus, nós ainda estamos suscetíveis ao quê? Ao erro, às falhas, tá? Abimeleque ainda Abraão tinha dito que Sara era sua mulher, era irmã, né? Deus, porém, veio a Abimeleque em um sonho, porque Abimeleque levou Sara lá para o harém dele. Deus veio a ele em sonhos de noite e disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está com o marido. Abimeleque ainda não tinha chegado a ela, não tinha tido relações com ela, né? Por isso diz, Senhor, matarás também uma nação justa?
não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão. Quer dizer, nenhum dos dois, né, disseram as suas verdadeiras identidades. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Ou seja, tudo que eu fiz, eu sou inocente, eu não sabia de nada. Aí, aqui tem outra questão no tópico 8. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras aos seus ouvidos e temeram muito aqueles varões. Pessoal, essa questão era muito séria, essa questão de você tomar a mulher do outro, adultério, isso era muito sério naquela época. Não é que nem hoje não, que é essa bagunça aí, né? Então chamou Abimeleque a Abraão e disse, que nos fizeste, olha só o mau exemplo aqui de novo, pessoal, o que você fez com a gente? Em que eu pequei contra ti? O que eu fiz contra você para você agir dessa forma comigo? Para trazer sobre mim e meu reino tamanho pecado. Olha só, praticamente está dizendo assim, ó, você está colocando diante de nós uma porta para pecar. O que eu fiz para você? Em que, né, falhamos, pecamos contra você para você fazer isso conosco? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? Oh, ficou feio aqui, pegou mal, não pegou? Meia verdade, né? Ainda... Pegou mal o negócio aqui, viu? Ficou chato. E engraçado esse texto aqui, diferente da situação anterior, a gente deixa claro que Deus não permitiu que ela fosse tocada. Você comentou que o faraó chegou a tocar, né? E aqui deixa claro que não tocou. Agora olha só o que é o pré-julgamento, pessoal. Nós temos que tomar cuidado. Olha só, e disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Ô, gente, quebrou o cara, não quebrou? Quebrou o velho Abraão, não quebrou? Aí Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aí já pula para essa parte de Abimeleque, que é um outro povo. Que é o quê? Qual a descendência de Abimeleque? Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Assim, ele era o quê? Ele era filisteu. Nós vimos que filisteu era filho de quem? Descendência de quem? Lá quando nós estudamos em Gênesis 11. Não, mas isso aí Não, filha, você tem que imaginar que agora, o mundo já tem civilizações no mundo. Não era só mais aquele mundinho de Abraão. Não é mais só aquele mundinho, já tem civilizações. Depois nós vimos que Noé, Sem, Cã e Jafé. Lembra? Os cananeus, a descendência de Cã. Tá? Nós temos que partir desse princípio, pessoal. Agora não podemos mais imaginar que só havia Abraão e... Não, nós vimos Nimrod. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma civilização extremamente desenvolvida. Lembra? Até porque cada episódio desse aí passaram-se muito tempo. Não foi assim, aconteceu a semana e na outra semana já começou a acontecer. Passava-se muito tempo. Não era um território todo, não. Não. Cidade, filha. Cidade. Não, é isso aí. Esse tipo de dúvida é isso aí, pessoal. A gente não pode querer colocar isso aqui numa cronologia, né? Passou quantos anos, quantos séculos, não. Uma civilização já estava sendo desenvolvida. Imagina se for contar detalhe por detalhe, que tamanho que seria a nossa Bíblia, né? Então, isso aqui já é milhares de anos para frente. Onde eu parei? Abraão, né? O pré-julgamento, né? Achar que aquele povo não tinha nada de temor, não tinha caráter, não tinha moral. E o próprio rei dá uma lição de moral nele. Esse pré-julgamento também. Achar que o outro não tem, né? Mas deve sim. Porque no sonho, quando Deus está falando ali com Abimeleque, irmão, olha, tudo isso que eu fiz inocentemente, porque a gente sabe que não pode mexer
né, não pode infringir essas leis. Eu sei disso, o meu povo também sabe. Tanto é que ele fala, em que nós pecamos, eu e o meu povo, para você nos trazer tão pecado dessa forma conosco? Então, olha só, pessoal, cuidado com o pré-julgamento, né? Achar que a outra pessoa, não, essa daí e tal, achar que nós somos superiores, achar que nós estamos, né, bombando, não é assim. Cuidado com o pré-julgamento. Samuel fez a mesma coisa com os filhos de Davi. Veio lá tudo aqueles bombadão, aqueles homão fortão, ó, eu estou diante do rei de Israel. E Deus falou para ele, não, Samuel, você está olhando a aparência, eu olho o quê? Aí a hora que chegou Davi, aquele menininho, aquele rapazinho, franzininho, enferrujadinho. É esse aí? É esse aí. Né? Então cuidado. E aí o rei Damó, né? Na verdade ela é também minha meia-irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe. Beleza, pessoal? Agora, outro detalhe aqui, pessoal. E disse Abimeleque, eis que minha terra está diante da tua face, habita onde bom for os teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que estão com todos os que contigo estão, e até para todos os outros está advertida. É como se Abimeleque tivesse falado, nós estamos reparando o mal que nós fizemos. Nós estamos reparando, tá? E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filho. Pessoal, outro detalhe, nós não sabemos, aqui não está narrando quanto tempo Abraão ficou lá na terra de Abimeleque, lá com os filisteus, nós não sabemos. O fato é que as mulheres, tanto a mulher de Abimeleque como as suas servas, ficaram inférteis. Por quê? Era muito comum, nós vamos ver isso em Jonas. Quando Deus manda Jonas para ir para Tars, e ele muda tudo, para ir para Nínive, e ele vai para Tars, o que eles fizeram? Eles lançaram sorte para achar o culpado. Deus agora ele fere as mulheres de Abimeleque para ele entender que havia algo errado. Era muito comum isso. Tanto é que os marinheiros lá falam, ó, vamos lançar sorte. E você, por que você está tão calado aí, escondido no porão do navio? Clama o seu Deus também. E lançava sorte e caía em quem? Ó, o problema é você. Isso era muito comum naquela época. Então Deus agora ele fere a mulher de Abimeleque e a sua serva para ele entender que havia algo errado que estava acontecendo. E aí Deus revela para ele em sonho. Ó, não toca nessa mulher não, essa mulher ela tem marido. Falou, mas meu, aí, mas eu sou inocente, eu não estou sabendo de nada. Se tem algum culpado aqui, o culpado é quem? Tá? Aí Abraão orou a Deus e sarou, né? E ela passaram a ter filho, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque. Porque o rei naquela época, pessoal, ele era visto como um deus. Lembra dos faraós? Ele também era visto como um deus. Então precisava de algo assim muito marcante para ele entender essa questão. Porque ele era o soberano. Lembra Nabucodonosor? Olha, grande Babilônia que todo o meu poder eu construí. Ele era o soberano. Ele era tido como um deus. Eles recebiam adoração. Então Deus precisou se revelar para ele dessa forma. Fechando, né, deixando as mulheres inférteis para ele entender. Porque não era simplesmente, ó, sabe aquela mocinha bonitinha que você pôs lá no seu harém? Ela é comprometida. Opa, está acontecendo algo. Nós temos que partir desse princípio, está acontecendo algo. Minha mulher, todas as minhas servas, as mulheres estão tudo inférteis. O que está acontecendo? Ó, o problema está aqui. E aí é onde ele começa, né, a narrativa. Ele fala, ó, eu estou inocente nessa situação. Nós quase pecamos. E aí ele vai lá na Abraão tirar satisfação. E aí, pessoal, tem outro detalhe aqui. Tá mais para baixo, beleza.
E só fechando, outra coisa que a gente pode tirar, né, de tudo isso é como Deus, como que ele valoriza a aliança, né? A aliança que ele fez com Abraão, o pacto, que, tipo assim, que ele leva a sério, né? Apesar das atitudes de Abraão, que poderia ter interrompido isso, mas Deus, ele sempre vem com a sua misericórdia, porque ele fez um pacto com Abraão, ele fez uma aliança com Abraão e ele levou ela até o fim. Então ele vem restaurando, ele vem com a sua misericórdia, ele vem mudando a situação apesar das falhas de Abraão, porque ele havia dito uma palavra, ele havia feito uma aliança e aí ele vela por cumprir a sua palavra, né? E o amor dele também que eu vejo, né, que é muito grande, que embora ele tinha a promessa, mas o homem pecou. Deus poderia, cara, parou por aqui o nosso trato, mas o amor dele é tão grande, e como nós hoje, né, a gente tem também um compromisso com Deus, né? No momento que nós aceitamos Jesus, nós assumimos o compromisso, né? E Deus também nos assumiu o compromisso, que ele nos aceitou como filho. E aí, durante a nossa caminhada da promessa da salvação, nós pecamos, nós erramos, e Deus continua nos perdoando, Quer dizer, o que eu vejo aí, o tamanho, o amor e a misericórdia de Deus para com o homem. Sim. A questão, pessoal, a Bíblia não tem intenção nenhuma de trazer para nós super-heróis, homens que eram infalíveis, irrepreensíveis. Não, ela aponta as suas falhas. E no que o Valdo e a André disse, que o amor de Deus sempre, né, sendo demonstrado através da sua misericórdia, e também a questão da nossa experiência com Deus. Puxa vida, eu mesmo errando, eu mesmo pecando, olha o amor de Deus sobre a minha vida. E isso vai o quê? Fortalecendo a nossa fé, que mais para frente nós vamos ver que Abraão, ele chega a essa conclusão, né? O amor dele nos constrange, né? Nos constrange. A gente fica com vergonha, fala, nossa, para fazer isso aí de novo. Ó, e eu vou falar pra mulherada aqui só pra descontrair, lembrando que a idade de Sara, onde a mulher chegava, parava o trânsito. Era uma tchutchuca de 90 anos. Vai vendo vocês. Tem esse detalhe aí também. Aí, pessoal, a gente entra agora no capítulo 21, que é o nascimento de Isaac, né? Deus, ele faz a promessa e agora ele cumpre a promessa, né? E disse Sara, o verso 6, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Olha a alegria dessa mulher, né? Lembra que ela deu Agar, falou, ó, pega minha serva e tem um filho com ela. O filho era de Agar, mas na verdade era dele, né? Vamos formar nossa família através de Agar. Agora ela mesma está gerando, né? O verso 9, e viu Sara que o filho... Agora entra uma questão aqui. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora, né? Mande embora esta sua serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaac. Aqui tem uma questão interessante que eu quero que vocês prestem bem atenção. E pareceu estas palavras muito má aos olhos de Abraão. Abraão falou, o quê? Que covardia, né? Que covardia, vou mandar agora a mãe do meu filho Ismael embora? Que covardia. Mas olha só, porém Deus... Sara começou a ter uma desavença entre Ismael, que já tinha entre seus 13 a 14 anos, e o filho novinho de Sara, que seria Isaac, né? Eles estavam celebrando uma festa para o menino e começou a ter uma desavença. E aí Sara pega e fala para Abraão, olha, despede, manda embora Agar com o menino Ismael, manda ele embora, não dá mais para... Porque quem vai herdar aqui vai ser o nosso filho.
Você tá vendo como é que as coisas são complicadas? E aí, ela vai e comenta isso com Abraão. E Abraão achou isso um absurdo. Nossa, mas que covardia, que absurdo. Como é que eu vou fazer isso, Caminha? Ela também é mãe do meu filho. Só que aí Deus vai dizer para ele, ó. Porém Deus diz a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Olha só. Tá vendo aí, Josvaldo? Às vezes as mulheres... Deus está usando as mulheres para... Viu, Jamil? Quando a Sandra falou da tchutchuca aí, eu até falei menos, mas aí Deus vai lá e... Né? Mas é o que eu sempre falo, às vezes eu comento em casa. Se vocês mulheres soubessem o valor, ou valor não, o poder que vocês têm sobre os homens, vocês teriam os homens na palma da mão. E às vezes a mulher, né... Algumas tolas acham que é a última bolacha do pacote, né? E aí perde todo esse poderio que, né, que vocês têm. Né? Quando vocês ouvirem alguma feminista falando que a Bíblia é um livro machista, apresente esse verso aqui para ela. E a questão é a seguinte, pessoal. A mulher tem um papel fundamental. Quando Deus disse que Ele criou a mulher e colocou ela como auxiliadora, adjuntora, aquela que ia... Né? Ajudar o seu marido, sabe? Você não vê a Bíblia dizer assim, ó, o homem sábio edifica a casa. Onde está escrito isso? Quem que edifica a casa? A mulher, pessoal. A tola destrói, é a mulher. Isso para o povo judeu é tão forte que vocês não fazem ideia. A figura da mulher. Ah, mas a mulher não pode orar lá no Muro das Lamentações junto com os homens. É a cultura deles. Só que ela tem o espaço dela, o horário dela, o espaço dela, onde ela se reúne com as mulheres. Mas a mulher é vista de uma forma tão linda na cultura hebraica que vocês não fazem ideia. Deus diz para Abraão aqui, ó, não, ouve ela. Ela está com a razão. Porque a mulher, pessoal, ela tem, nós homens aqui, viu, João? Ela tem esse poder de ver lá na frente. Diz que ela tem o sexto sentido, né? Nós temos 5. Mas ela tem o sexto. Ela consegue ver lá na frente o que vai acontecer. Sara viu que aquilo não ia dar certo. Porque Abraão, ele estava tomado ali pelo quê? Pela emoção. Ai, mas eu acho que está invertido, então. Por quê? A emoção é tomada da mulher. Não. Ele disse específico no texto. Nesse Amava texto. tanto o filho dele que estava na emoção que eu não queria que ele fosse embora. Entendeu agora? Mas era pra É que ela tá falando que a mulher é mais emotiva. Assim, a mulher... Sempre, né? Só que agora nós estamos O filho não era dele. Só que agora, Samara, nós estamos num contexto da mulher sábia. A mulher que está administrando o seu lar, que ela está ali vendo uma situação lá na frente que não vai dar certo. Tá? Mas eu acho que Ela Deus, deveria não é ter que ele visto lá concordou com a atitude dela. Deus, ele, tipo, depois ele fala mesmo pra Agar que... Porque Deus também sabia. Tá, Deus. Não, mas peraí, não acabamos aqui ainda. Calma aí, vocês já estão pulando. Porque ali o fato de Sara, que ele está falando pela na frente, no caso ali, naquele contexto, ela sabia que o negócio ia muito mais além. Ela estava falando de reinos futuros, estava falando de uma promessa de Deus. Até a gente sabia. A caveira também vai acontecer com ela. Ela tava vendo só o lado dela. Imagina a situação, pessoal. Você ali com o seu marido, uma outra mulher com outro filho. Qual a possibilidade disso dar certo? Ia ficar igual a Ana Pequenina. Mas se no começo ela aceitou, agora ela quer. Mas Ela não queria aceitar no começo. Ela mandou embora. não, Samara, você tem que pôr em pauta aqui a cultura. A cultura. Ó, peraí, eu vou chegar nisso daí. Peraí. Eu vou chegar nisso daí. Vai lá e deita. Foi ela que casou. No começo ela que falou. Deixa eu falar aqui só uma observação. Ela sobre que esse- inventou o modinho. Você lembra que Sara pediu para Agar deitar para ter filho? Só que quando ela teve o filho, ela se achou a dona da verdade que iria assumir. Você entendeu? E não podia, ela tinha que se manter como serva. Ela já achou que poderia. Ela tinha um filho, Aí,
mais pra frente, Sara falou assim, olha, é melhor que mande essa embora, porque não vai dar certo. Porque quando ela teve o filho, o que a outra fez? Começou a zombar. Então, tipo assim, vamos parar por aqui, porque não vai dar pra continuar esse plano nosso, né? Se então, ela tivesse mantido na posição dela, ela estaria a questão a questão é, o pano de fundo de toda essa história é que quando a gente dá um jeitinho na situação, quando a gente quer dar um jeitinho para resolver, a gente não confia completamente em Deus e a gente se apoia no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente acha, né, e não naquilo que Deus de fato determina, a gente estraga tudo, os planos de Deus. E a Bíblia mesmo fala que um abismo puxa o outro. Uma atitude errada, ela vai puxar outra, que vai puxar outra, que vai puxar outra. E a gente vê, nessa história toda, a gente vê como pano de fundo tudo isso. Né? Se Sara tivesse ficado quietinha lá no canto dela, esperando, confiando de fato naquilo que Deus havia falado, teria evitado tudo isso. E não teria demorado tanto para haver a promessa. Porque Deus já havia falado que daria um filho. Então, demorou tudo isso, por quê? Porque errou lá no começo e veio errando, e veio errando, e veio errando. Então, tipo assim, Deus ele vem restaurando as pontes e, tipo assim, de fato ele cumpre a promessa dele, porque era a palavra dele e ele vela por cumprir. Mas demorou tudo isso por conta das atitudes erradas. Então, assim, a gente confiar mesmo. Se Deus falou, fica tranquilo, descansa, não tenta dar jeitinho. Porque quando a gente tenta dar jeitinho, a gente está querendo ajudar Deus. Ele está falando, não, Deus ele falou, mas assim, ele não consegue fazer tudo isso. Então eu preciso dar uma ajudinha para dar um incentivo para ver. Então a gente percebe, né, essa limitação humana. E da gente confiar. Deus ele mostra a história para nós, do começo ao fim, né? Não é para a gente ficar assim, nossa, mas Sara fez isso, Abraão fez aquilo e fez aquilo outro, mas onde já se viu, de repente a gente nessa situação faria a mesma coisa. Mas assim, Deus ele mostra, né, isso em detalhes para nós, para falar assim, olha, quando eu falo, eu cumpro, né? E não tenta fazer do seu próprio jeito, porque quando você faz do seu próprio jeito dá errado. Então esse é o ensinamento que a gente tem que extrair de tudo isso, né? Sim, Samara, nós precisamos entender que nós estamos estudando um livro de forma literal, de forma prática e de forma espiritual. Você acha que Sara deu Agar para Abraão porque ela era bonzinha? Lembra da cultura que nós falamos? A cultura exigia isso. Ué, você não está dando filho para ele? Outra mulher. A cultura. Mas aí quem criou Ismael foi ela. Abraão e Sara. Abraão e Sara. Só que o filho, querendo ou não, era de Agar e de Abraão. Querendo ou não. Era a cultura que obrigava, não é? Sara não fala, nossa, eu sou tão boazinha, eu vou compartilhar o meu marido com você, Agar. Você entendeu? Você tem que entender essa questão. Ela foi obrigada, porque a cultura da época dizia isso. Quando a mulher não gerava filho, ela tinha que compartilhar o seu marido com outra pessoa, com outra mulher. E foi o que Sara fez. Tanto é que ela falou, vai, deita, tem uma relação lá com a minha serva para que ela gere filho para... Beleza, pessoal? Do fato tipo uma barriga de aluguel, né? Pelo fato de não confiar completamente naquilo que Deus disse. Ao contrário de Ana. Ana também estava na mesma situação. Ana também era estéril. Ana também queria um filho. Também tinha uma pessoa. Também tinha uma pessoa. Tinha Penina lá, cutucando ela. Então. Não, mas tirando o sarro dela e mesmo assim. Ela preferiu o quê? Confiar em Deus. Né? Talvez se Sara... Talvez não, gente. Deus está no controle da história. A gente tem que entender isso. Deus está no controle da história. Isso é que nem a Andréia falou. Serve para quê? Para nós nos apoiarmos, né? Ver que quando Deus está no controle, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Demorou? Demorou, mas Ele cumpriu. Tanto que no versículo 3 fala assim, mas também o filho desta serva farei uma grande nação. Deus tinha propósito. Então, tipo assim, pode economizar na noiva Ismael que... porque como o costume permitia que quando a mulher, né, não tinha problema de filho, poderia ceder a sua serva, quer dizer, porque tipo assim,
fazia parte da cultura, né? Não era errado isso, né? Enfim, é que a Déia falou assim, tem uma série de contextos que você pode analisar. Se pôr lá na época. Também. Para nós fechar esse assunto aqui, pessoal, Gálatas 4, o apóstolo Paulo vai fazer uma alegoria aqui, ó, Gálatas 4, verso 22 ao 31. Gálatas 4, do 22 ao 31. Onde o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, que Agar, ela gerou o filho Ismael pela lei, é da escrava. A cultura, pela lei. Agora, a Sara não. Sara, ela gera o filho da promessa. Beleza? Aí vocês lêem em casa, que o horário já foi, pessoal. Pessoal, 11h30. Hã? Gisele? Podemos avançar mais um pouquinho? Beleza? Aí, Abraão ouve Sara, né? Deus fala com ele, não, pode ouvir ela, faça tudo que ela está falando, porque eu vou cuidar dele, vou fazer dele uma grande nação também. E aí tem toda aquela história, né, que Agar, ela vai para o deserto, Abraão dá um pãozinho e água para ela, ela vai para o deserto, e esse pão e água acaba, ela deixa o menino lá debaixo, né, de uma árvore. Oi? É a segunda É a vez segunda agora. vez. Essa aí é quando ela estava grávida, que ela começou a entrar numa questão lá com a sua senhora, Sara. Porque quando ela fugiu grávida, então também faltou água com essas coisas e ela voltou, né? Não, aí o anjo que falou. Não deu tempo. É que o rapaz pregou o preventor, só precisa. O anjo que falou para ela, volta, se humilha para sua senhora, vai lá, Deus vai cuidar do teu filho vai ser um homem muito grande, né? Aonde ela fala, você é o Deus que me ouve? Eu vejo o Deus que me ouve, no 16, tá? Ela ainda estava grávida. Ela ainda estava grávida. Aqui o filho já nasceu, Abraão despede ela, né? E ela senta o menino e se afasta. No verso 16 aqui, ó. E foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou o menino, né? Que já tinha lá seus 13, 14 anos, tá, pessoal? E ouviu Deus. É bom falar isso, porque, né, às vezes o pregador fala assim, que eu ouvi o choro do menino. A criança nem sabia falar. Ele falou isso daí, a criança mas não sabia falar, tinha 13 anos. E bradou o anjo de Deus a Agar do céu, disse, que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do rapaz, ó. Desde o lugar onde está, e ergueu-te, levanta o poço, pega-lhe pela mão, porque eu farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água, e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Aí ele vai para Padã e constitui família, né? Agora voltando a Abimeleque, isso aqui é interessante, pessoal. Lembra do Abimeleque lá que Abraão mentiu para ele a respeito de Sara? Agora ele fala assim, ó. Agora, pois, no 23, verso 23, do 21, 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás. Não vai mais isso. Ô, Abraão, já é a segunda vez, Abraão. Jura? Jura que a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinas. E Abraão disse, eu vou jurar, eu jurarei. Então, gente. Tipo assim, né? A Abimeleque pegou pesado com ele e falou, Abraão, não dá pra confiar em você não, né? Tipo assim, não dá pra confiar em você não, você não é de confiança. Jura? E até porque tem uma questão também que eu vejo aí, eu falo até pelo meu pai, a palavra do homem, ele, como diz a Bíblia, é sim, sim ou não, né? Então, tipo assim, é uma vergonha para Abraão muito grande, né? A Abimeleque ter que chegar para ele e falar assim, olha cara, mas você aprontou, o que você fez comigo, que conversa errada é essa? Quer dizer, até pouco tempo atrás, isso para um homem, cara, era o fim da picada, né? Podemos dizer assim, né? E
embora hoje, né, as coisas, né, o homem falando e enfim, é a mesma coisa, e nada é a mesma coisa que fala sentado em pé e vice-versa, né? Então... Beleza, pessoal, vamos começar o capítulo 22 agora? Porque aqui, Deus agora ele dá um filho para Abraão, e agora Deus pede esse filho. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, pessoal, esse tentou, Deus está tentando ele? Deus é aqui, na verdade, Deus estava pondo ele à prova, né? Deus diz para ele, ó, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali holocausto de uma das montanhas que eu te darei. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 moços, e Isaque seu filho. Bom, vocês leram, eu vou correr aqui. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. E aí, no caminho que estava subindo lá o Monte Moriá, Isaque pergunta para o seu pai, ô pai, tem a lenha, tá aqui o cutelo, o holocausto, mas e o cordeiro? E a questão aqui é o seguinte, o verso 7, né? Temos tudo aqui para o holocausto. O verso 8 diz assim, Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E aí tem todo aquele cenário, né? Que Abraão vai lá, coloca o altar, a lenha, coloca o menino deitado, e a hora que ele vai executar, Deus então brada, né? O anjo bradou, ó, para que agora eu vi que você teme a Deus. A questão é, será que Deus realmente precisava ter certeza que Abraão temia ele? Porque também Abraão fala assim, que nós voltaremos. Abraão já sabia que ele ia voltar, filho. Aqui, pessoal, eu vejo a mesma questão de Jó. Quando Jó, lá, Satanás vai lá e... ó, ele só te serve porque você encheu ele de bens. Deus não conhecia Jó, Deus precisava provar. Mas a questão aqui é a seguinte, Deus está dando oportunidade de experiência para que tanto Abraão como Jó conhecessem ele mais profundamente. Tanto é que lá no final do capítulo de Jó, 42, ele vai dizer, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu tinha assim um vislumbre do que seria Deus, mas agora não, agora eu tive uma experiência tão pessoal, tão forte, profunda, que agora eu realmente sei quem é o Deus que eu sirvo. O mesmo caso aqui de Abraão. E nesse cenário aqui mostra como essa fé de Abraão, né, ao longo do tempo foi aumentada. O que ele lá atrás fez de errado, porque ele não precisava ter feito o que ele fez, ele não acreditou 100%, aqui ele está acreditando, porque aqui ele continuava com uma promessa, que através de Isaac, aí como ele seria pai de uma grande nação através de Isaac, se o único filho dele. Então aqui a confiança que ele mostra, assim, que foi com o passar do tempo alicerçada, talvez, assim, não sei se é a palavra. Também que fala assim que Deus pede Isaac, porque era a única coisa que poderia concorrer com ele. E a gente não pode colocar nada no lugar de Deus. Então o filho era a única coisa que poderia concorrer com Deus. Por isso que Deus pede exatamente Isaac. E aqui, pessoal, aqui há uma metáfora, né, apontando para que Abraão aqui ele representa quem? Deus. E Isaac? Olha só, Abraão representando Deus, Isaac, né, uma prefigurando Jesus. Abraão oferece Isaac no mesmo lugar, no Monte Moriá, onde Jesus também, Deus ofereceu Jesus morreu também. Esse Monte Moriá, se vocês for ver mais para frente, ele é Jerusalém. Está lá em 2 Crônicas 3, verso 1. Leia o capítulo inteiro. Eu sempre gosto que vocês leiam o capítulo inteiro, tá, pessoal? 2 Crônicas 3. Que foi aonde foi construído o primeiro templo, o templo de Salomão. Tá? Então, Jesus foi crucificado ali, no mesmo monte. Abraão também iria sacrificar. O verso 6 também, né? Isaac carregando a lenha, né?
Sim, é prefigurando Jesus. E Prefigurando. também, por ser moço, não questionou. Não questionou, exatamente. Isaac não era um bebezinho. Uma coisa é você pegar um bebezinho. Bebezinho não está sabendo de nada, mas Isaac não. Ele vai lá, ele pega lenha, pega tudo, ele sobe Pai com o mandando. pai, o pai mandando, ó, vamos cumprir uma missão. Apontando para Jesus, tudo aquilo que Jesus fez por nós. Veio, oi? Posso acrescentar um estudo que eu fiz? Claro. Tipo, é de outra coisa. E aqui no verso 5 ele fala que eles iriam, mas eles voltariam, né? Só que esse voltaria não significa que ele não obedeceria a Deus. A obediência dele era plena, porque se ele tivesse que matar o filho dele, ele iria matar o filho dele. Esse voltaremos, aí está lá no estudo que eu vi, fala que em Hebreus 11. verso Eu até 18 marquei fala aqui, que eu ele já ia... acreditava na ressurreição. Vamos ver, esse texto é legal. Ainda que morrer, já viu um estudo no Hebreus 11, 17, pessoal. Eu até anotei aqui para passar. É legal isso daí. Tá vendo, pessoal? É muito bom quando a gente estuda assim em grupo, que um complementa o outro. Não estou achando Hebreus. Não tem. Não tem na minha Bíblia, pessoal. 11, 17, tá aqui. 11, 17. Nossa. Pode ler? Anotou aí? Pode. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Legal isso aí, né, pessoal? Profundo, né? Olha lá, ele creu. Porque, olha só, imagina a mente de Abraão. Puxa vida, não faz sentido, gente. É o filho da promessa. Não faz sentido. Ele me deu, ele prometeu que ia ser pai de gerações e tal. E agora ele me pede o meu filho, Isaac. Não faz sentido. Mas eu vou obedecer a Deus. Crendo que, né? A Gisele colocou, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. E não foi exatamente o que aconteceu com Jesus, pessoal? Engraçado, nem tinha Jesus ainda. E agora já creu na frente, gente. Não é que não tinha Jesus, tá? Não tinha a morte. Senão... Sempre teve. Jesus está lá desde o comecinho, né, pessoal? E Oi? Não tinha, sim, mas a gente não... Tá? Aí, deixa eu ver, o caso de Jó, beleza. E disse, o 16, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o seu único filho, né? Que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, a tua semente. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E Abraão, então tomou Abraão seus moços, e levaram-se, e foram junto para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, seu irmão. Tá, e aí a gente vai entrar em outra questão aqui. Pessoal, agora, interessante, né? Abraão, ele sai agora, lembra que Deus falou para ele ouvir Sara, né, na questão de Agar. Só que Abraão não comenta nada com Sara. Imagina Abraão chegar e falar, Sara, Deus pediu nosso filho. Ele sai de madrugadinha. Aí. Procurando a emoção de Sara. Você já pensou, Samanta? Olha lá, Samanta. Sabe o nosso filho? Deus pediu ele. E aí? Você ia... Ele sai quietinho, de madrugadinha, pega só os seus moços, vamos lá oferecer um sacrifício e tal, quietinho. Ele e Isaac ali.
Mas pai, e a lenha? Mas filho. O que está acontecendo? Então, pessoal, vocês viram que prefigura, né? É uma metáfora. O que Deus fez por nós através de Jesus, o amor dele. Abraão também não negou o seu filho, que ele tanto amava, ele vai lá e faz tudo o que Deus havia pedido, né? E foi honrado por isso. Deus fez o mesmo por nós, né? Deus fez o mesmo por nós. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? E aí, Poliana? Tranquila? Bom, no próximo nós vamos estudar a morte de Sara e o 24, porque temos também 3 personagens interessantes aqui. 120 aninhos, que bom. 23 e 24? Nossa, 24 Deixa é eu grande. ver. Ó, o 23, viu, pessoal? O 23 e o 24. Vamos só esses dois capítulos, porque tem 3 personagens aqui interessantes, que é Abraão, que é Eliezer e que é Rebeca. E nós vamos ver o que eles trazem de informação importante para nós, qual é a metáfora que nós vamos aprender aqui. Beleza? Vamos complementar, primo? Não, tá tranquilo. Então vamos orar, despedindo. Vamos orar pelo pai da Gabi, pessoal. Vamos orar. Manaus também. Manaus, nossa, Manaus tá aqui. Ô Emerson, também com uma priminha minha que tá com um tumorzinho na cabeça, mas já acho que já foi operado, só falta receber alta agora, sei lá. Vamos lá, vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estudando, Senhor, a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por isso. Senhor, despede-nos na paz do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração como uma terra fértil para receber a Tua palavra e frutificar através dela, Senhor, através da orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, queremos pedir também, por favor, essas pessoas que foram mencionadas aqui, que estão, ó Pai, nos hospitais, necessitando, Senhor, da cura, da vitória, Pai. Entra com providência, que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Tenha misericórdia. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Nós lhe pedimos e agradecemos, certo da vitória. Amém. Glória a Deus.